O senhor acredita que esse ano de 2022, por conta da volatilidade, nós vamos ter grandes momentos para aportes? E se o Lula voltar, se a esquerda assumir o governo novamente, o que o senhor acha que acontece com as empresas e com os nossos dividendos? Olha, é muito difícil prever o que está na cabeça desses candidatos. O que a gente pode é torcer, né, para que alguns candidatos que, quando ocuparam a presidência, formaram verdadeiras quadrilhas, não é isso? E canibalizaram parte das ações das empresas estatais. É claro que hoje, talvez, o cidadão brasileiro que pensa, que raciocina e que tenta enxergar um futuro bom para esse país, não vai desejar novamente nós termos um presidente formador de quadrilhas, uma espécie de Alibaba, está entendendo? Lamentavelmente, eu acredito que muita gente, como eu, fugiram na última eleição do PT, dado os exemplos que o PT demonstrou a todos nós. E nós acabamos elegendo alguém que nós não conhecíamos como executivo. Nós elegemos alguém que mal conhecíamos como postura legislativa. Então, nós elegemos o Bolsonaro na esperança de que, talvez, pelo fato dele fazer parte das Forças Armadas, né, que o país tivesse uma condução com mais autoridade. Não autoritária, mas com mais autoridade. Por exemplo, tentando colocar no caminho certo tudo aquilo que se fez errado nas administrações anteriores. Mas, infelizmente, a minha percepção foi a seguinte: o PT, que é pródigo em bater boca, está entendendo? E estabelecer conflitos, polêmicas, entendeu? Conseguiu, de alguma maneira, achar o ponto de desequilíbrio do Bolsonaro e vive permanentemente colocando-o em xeque, fazendo perguntas polêmicas, e ele, lamentavelmente, entrou no bate-boca. Eu acredito que alguém deva tê-lo aconselhado a parar de bater boca, né? E ele parou de bater boca, o que é bom, o que foi bom, o que está sendo bom. 2 meses quietinho, o país está andando bem, né? Então, eu acredito até no seguinte, que talvez esse primeiro mandato, se o Bolsonaro for reeleito, esse primeiro mandato também, para ele, possa ter sido uma experiência muito grande. Quem sabe, talvez, no próximo mandato, se porventura ele for eleito, ele modifique um pouco a sua postura, porque, se vocês forem analisar friamente, ele executou muitas obras, concluiu muitos projetos que estavam abandonados, fez muita coisa boa pelo país, que a maioria não quer que isso seja divulgado, tá certo? Ele, através do Tarcísio Meira, que se mostrou um administrador extremamente eficiente, inclusive ele é candidato ao governo do estado de São Paulo, o Tarcísio Freitas, perdão, falei Meira. O Tarcísio Meira é um ator da Rede Globo, né? O Tarcísio Freitas, ele está sendo aí um postulante ao governo do estado de São Paulo, aliás, um ótimo postulante, na minha opinião, que ele é, inclusive, favorável a uma coisa que eu sempre fui favorável, a que nós tivéssemos, né, todas as empresas, pelo menos aquelas que operam dentro de um segmento que a gente considera segurança nacional, serem do Estado, serem patrocinados pelo Estado. Então, por exemplo, prospecção de petróleo, certo? Geração de energia nuclear, própria geração de energia, está entendendo? Em alguns casos, é isso? Onde, por exemplo, no Nordeste e no Norte, onde existem dificuldades de parcerias público-privadas, então eles desenvolverem uma atividade mais profícua, mais dinâmica, né?
mas eu digo com toda certeza, eu acho que nós vamos ter que refletir bastante dessas próximas eleições para que o país não entre novamente num caminho que seja perdulário, num caminho que seja ruim para a nossa economia, como foi, na minha opinião, o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, de qualquer forma, né, pai? A gente acredita que, geralmente, anos eleitorais dão, assim, oportunidades, né? Porque sai pesquisa, aí o mercado aí cai, aí sobe. Claro, Então, claro. assim, respondendo a pergunta do pessoal da GF+, talvez dê algumas boas oportunidades. Não há dúvida nenhuma. Eu tenho absoluta segurança, por todas as eleições que eu tive a oportunidade de participar, que o período de eleições ele gera muitas oportunidades. E não há dúvida que essa eleição vai gerar também muitas oportunidades. Talvez até muito mais do que outras oportunidades, né? Do que outras eleições. Mas a gente tem que estar atento, pensar muito bem, pensar como um patriota, pensar aquilo que nós desejamos para o nosso país, tá entendendo? E ver até agora o que cada um desenvolveu, o que cada um construiu e os reflexos dessa construção na nossa economia.